Então, pessoal, vamos aqui corrigir as atividades de filosofia, né? Deixa eu pegar um marcadorzinho aqui, acho que eu vou pegar esse aqui. Espero que fique bem. Pessoal, então eu não vou ler todas as alternativas, não, eu já vou logo nas corretas e vou explicar um pouquinho, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Tá. O idealismo alemão foi uma escola filosófica que surgiu após e, de certa forma, deu continuidade à filosofia de Descartes. Então, a gente viu lá Descartes, que foi o primeiro moderno, né? O Descartes que pensou em usar primeiramente a razão, deixar aquela parte mais espiritual ali da filosofia da Idade Média de lado e passou a usar mais a razão. Então, posteriormente, aí, o Descartes veio o que nós chamamos de idealismo alemão. Idealismo que vem de ideal, alguma coisa idealizada. Por que a gente chama de idealismo alemão? Porque a maioria desses filósofos, obviamente, vieram da Alemanha. Então, quais são os principais aí idealistas alemães? Nós vamos ter aí o Fichte e o Schelling. Por que Fichte e Schelling? Porque eu pedi para vocês pesquisarem e a gente viu que Fichte e Schelling foram um dos dois principais idealistas alemães aí. Karl Marx a gente sabe que não foi um idealista, Engels veio depois, Descartes veio antes, Durkheim é da sociologia, Platão e Aristóteles a gente sabe que são lá da filosofia clássica. Então, o correto aí, letra B. Complete as sentenças com as seguintes palavras: a experiência, sentido, intelecto, a posteriori e a priori e a posteriori, depois marque a sequência correta. Consideramos, portanto, conhecimento todo aquele que for adquirido independentemente de qualquer experiência. Todo conhecimento que a gente tem a priori é aquilo que vem primeiro, é aquilo que a gente já nasce. Por exemplo, a respiração. A gente já nasce sabendo que a gente precisa respirar. Então, são conhecimentos o quê? A priori, que você não adquire com experiência, aquilo já é do próprio ser. Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência. Gente, então a gente tem que ter uma experiência, a gente tem que sentir, a gente tem que experimentar para ter conhecimento. Por exemplo, dentro de sala de aula, né? A gente precisa entender, a gente precisa conhecer, né? Através da experiência para ter o conhecimento. Os conhecimentos a posteriori dependem dos 5 sentidos. A gente sente, a gente pega, a gente escuta. Então, todos os nossos experimentos aí, eles vêm através dos 5 sentidos. E os conhecimentos a priori são realizados Os conhecimentos a priori são realizados nos sentidos. Eu confundi aqui, gente, desculpa. Os conhecimentos a priori são realizados nos sentidos. Os conhecimentos a priori são realizados... Gente, a professora está doidinha aqui. São realizados no intelecto. Então, aqui ficou a priori, né? Aqui, experiência. Aqui, sentidos. E aqui, intelecto. Gente, ficou errado aqui, tá? A letra certa, eu mudei aqui, ó. A letra certa seria aqui, ó. Isso aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vocês vão colocar aí no caderninho de vocês. Aqui é a priori. Ô, Carniça, peraí. Vocês sabem que eu e tecnologia, né? Aqui é a priori. Aqui vai ser, não se pode duvidar que todos os conhecimentos começam com a experiência. Depende dos 5 sentidos. E os conhecimentos a priori são realizados no intelecto. Então, vocês vão arrumar aí. Não tem essa opção, vocês criem essa opção aí, tá bom? A priori, experiência, sentido e intelecto. Foi na hora de eu fazer que deu tilt aí.
pausa e arruma aí no caderninho de vocês. Passemos para a próxima. Interpretação. Age de tal modo que a máxima de tua ação possa valer como princípio universal de conduta. Imperativo categórico. Nós vamos trabalhar isso aqui melhor no próximo bimestre, que nós vamos falar sobre ética. Então, devemos sempre agir pensando nos outros, sem nos importar com nós mesmos? Devemos agir sempre pensando em nós mesmos, sem nos importar com os outros? Nossa ação deve sempre estar fundamentada em nossos desejos exclusivamente? Nossa ação deve ser racionalmente decidida, de forma que possa valer para todos e não apenas para nós. Princípio universal. As ações, elas têm que ser pensando em nós mesmos e pensando também nos outros. Então, a alternativa correta, letra D. Deixa eu arrumar aqui. Alternativa correta, letra D. Kant distinguiu entre os juízos analíticos e os juízos sintéticos. A respeito dessas duas classes de juízos, é correto afirmar que juízos analíticos, gente, como o nome já diz, vem de análise, né? E os juízos sintéticos é sintetizar, é diminuir. Juízos analíticos independem da experiência, já estão presentes em nós, enquanto que os juízos sintéticos referem o quê? As experiências. Então, o correto aí na número 4 é a letra C. Analítico, ele independe da nossa experiência. O sintético, a gente precisa sintetizar, a gente precisa diminuir, a gente precisa buscar as características. Então, vai ser a letra C. Voltando aqui. Número 5. Para Kant, não é o objeto que possui a verdade a ser conhecida pelo sujeito, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele escreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia kantiana, podemos afirmar que a mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que recebe todos os seus conteúdos da experiência? Não! Tanto é que nós temos os conhecimentos a priori. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens? Não, o Kant não tem essa visão deística voltada aí para Deus, tá? Todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência? Jamais. Alguns são inatos e alguns dependem da experiência. Para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito. Cada um vai experimentar de uma forma e não o objeto. O objeto, gente, ele sempre vai ser o mesmo, mas é o sujeito, de acordo com as suas características, que vai ter experiências relacionadas diferentes de acordo com os objetos. Então, a correta é a letra D. Questão 6. O que significa, segundo a teoria de Kant, a seguinte frase? A saída do homem da menoridade da qual ele mesmo é culpado. Menoridade da qual ele mesmo é culpado. Essa menoridade quando a gente persiste em ficar na ignorância. Essa menoridade que a gente permite, que a gente não se permite buscar mais as coisas. O uso da razão crítica, exceto quando se trata de doutrinas religiosas, pelo contrário, a gente tem que criticar exatamente tudo. A capacidade de aceitar passivamente a autoridade científica ou política, isso não é maioridade. Ser passivo não é ser maior, não é ter independência. A liberdade para executar desejos e impulsos conforme a natureza instintiva do homem? Não, gente. Desejos e impulsos também vão causar uma prisão. A coragem de ser autônomo, rejeitando, portanto, qualquer condição tutelar. Isso, gente, maioridade, autonomia, né? Você não seguir padrões que são impostos, mas você ser autônomo para estabelecer os próprios padrões. Letra correta aí, a letra D. 7. Immanuel Kant foi contemporâneo de outros dois grandes filósofos, Fichte e Schelling. Essa aqui tá a mamão, né, gente? Que fazem parte da escola do idealismo alemão. Letra A. Immanuel Kant, Fichte e Schelling fazem parte da filosofia cristã, gente. Lá, quando a gente estudou filosofia medieval, a gente estudou sobre eles. Contemporânea, a gente ainda nem chegou na filosofia contemporânea.
Clássica? Não, clássica a gente sabe que é aqueles 3 pilares, né? Platão, Sócrates e Aristóteles. Não, então não, eles fazem parte da filosofia chamada moderna ou iluminista. Letra B. Questão 9. Kant mostrou que a estrutura do pensamento se dá sob a forma de juízos. A partir dessa hipótese, elaborou as 12 formas de juízos possíveis, que, segundo ele, estariam na base de todo o processo de entendimento. Essas formas de juízo se classificariam em 4 grupos. Além disso, os juízos são classificados também em 3 espécies. Quais são as espécies dos juízos de Kant aí? Os juízos podem ser analíticos, sintéticos, a priori e a posteriori. 3 espécies. Quanto à espécie, analíticos, sintéticos, a priori e a posteriori. A priori e a posteriori aqui, gente, vão ficar como um só, tá bom? Então, analítico, sintéticos, a priori e a posteriori, tá bom? Então, são 3. Letra C. Eu sei que essa questão ficou mal elaborada, tá bom? Eu admito para vocês. E a última. Durante o século XVIII, quando viveu Kant, o debate em teoria do conhecimento estava dividido entre o empirismo e o racionalismo, né? O empirismo, pessoal, é aquilo que vem de experiência, né? E o racionalismo é tudo aquilo baseado com a razão. Analise as afirmativas abaixo a respeito da crítica e da posição kantiana nessa disputa e marque a alternativa incorreta. Para Kant, a ciência é constituída por juízos sintéticos a priori, isto é, por juízos universais, nos quais o predicado exprime algo de novo, já contido no sujeito. Ou seja, juízos universais que todo mundo que já existia antes de todo mundo está. Então essa está correta. Kant elaborou somente 3 tipos de juízos, sintéticos, analíticos e a priori. Tá faltando aí, né, gente? O posteriori. Para Kant, conhecimento não é fruto nem do sujeito nem do objeto, mas sim da síntese da ação combinada entre ambos. Sim, gente. Kant, ele priorizava ali o sujeito e o objeto. Os dois precisam estar em conjunção ali, em síntese, para que você elabore uma experiência. Kant foi um filósofo contemporâneo do chamado idealismo alemão, correto. Então, qual é a única que está incorreta, que está errada aí? É a letra B. Pessoal, eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas eu vou tentar trabalhar com vocês melhor aí a questão do Kant, tá bom? E até a próxima. Beijo, beijo e até mais.